Boa noite. Estamos em mais uma edição do programa Ideias em Debate, um programa onde nós procuramos discutir o progresso do Piauí e uma melhoria do meio ambiente de negócios. Hoje nós temos um tema novo, que seria perspectivas para o progresso do Piauí. É um tema, evidentemente, que voltado para a nossa economia. E contamos hoje com duas pessoas da mais alta qualificação. O ex-governador Antônio de Almeida Freitas Neto, que é formado em economia pela Universidade Mackenzie, foi governador, ministro, prefeito de Teresina, todos os cargos importantes da política piauiense ele exerceu, mas é também um técnico formado em economia e sempre exerceu as suas funções públicas de olho na boa gestão. E o outro debatedor é o ex-deputado Felipe Mendes de Oliveira, também uma pessoa mais conhecida de todos, economista também, formado na Universidade do Ceará, e exerceu vários cargos, secretário municipal de Finanças, de Planejamento, foi durante 3 mandatos deputado federal. Então são pessoas demais conhecidas. E antes de iniciarmos, a gente costuma passar algumas informações sobre o tema para que o espectador tenha uma noção da dimensão disso. O PIB do Piauí é da ordem de 7 trilhões de reais, o PIB do Brasil. O PIB do Piauí é de 50,5 bilhões, o que situa o PIB do Piauí na faixa de 0,72% do PIB do Brasil. O PIB do Piauí divide mais ou menos nos setores. O setor de agropecuária fica na faixa de 10%, a indústria 12%, o comércio 14%, e o grande vencedor nesse score é o governo do estado, que tem 33%, 1/3, e mostra como a nossa economia é dependente do governo, da máquina pública. A produção total agropecuária do Piauí em 2020 foi de 4,9 milhões de toneladas. E é interessante, porque o que significa esse agronegócio com relação à agricultura e pecuária total do estado? Ele corresponde hoje a 90% do PIB da agricultura, o que mostra que essa agricultura mais de sobrevivência familiar hoje é pequena diante do agronegócio. A participação da indústria do Piauí no PIB é apenas na faixa de 12,5%. Isso fazemos uma referência que, além de nós termos um PIB pequeno, a participação da indústria, por exemplo, de São Paulo, que é meio injusta essa comparação, porque São Paulo é um estado muito desenvolvido, mas a participação da indústria de São Paulo no PIB é igual à participação do governo do estado no PIB do estado. Lá é em cerca de 1/3 do PIB de São Paulo, ou seja, para cada R$1 gerado na economia, 33 centavos são gerados pela indústria. E isso explica um pouco, talvez, do sucesso de São Paulo e de um nível de emprego maior. Bem, o comércio do Piauí, por outro lado, fatura 430... Do Brasil, em geral, fatura 4,3 bilhões e emprega 10 milhões de pessoas. No Piauí, o comércio fatura 436 bilhões e emprega 109 mil pessoas. As exportações do Brasil ficam na faixa de 208 trilhões, enquanto que o Piauí fica 584 milhões. Aí, nas exportações, pelo efeito do agronegócio, nós já temos uma participação aí na faixa de um pouco acima de 2%. Então, já é um efeito desse agronegócio. Curioso também citar que o Cerrado do Piauí, que já tem dado esse grande salto em termos de produção, no que diz respeito à industrialização, nós não logramos um sucesso. O nosso Cerrado é pouco industrializado. E isso, evidentemente, que nós poderíamos ter um valor agregado maior, melhor, se tivéssemos essa industrialização. Então, a soja também é muito importante,
82% da nossa produção do agronegócio do Piauí, e basicamente são esses os números assim que situam esse tema da economia do Piauí. Então vamos agora iniciar com os nossos debatedores. Eu começaria pelo... Ele chama de governador ou de senador? Eu chamo de Freitas. Freitas? Então vamos lá. Freitas, você gostaria de ressaltar alguma coisa dessa sua bela trajetória administrativa e política? Olha só, mesmo, em primeiro lugar, eu queria agradecer rapidamente, para não tomar o tempo, do tema muito importante que será abordado nessa tarde, mas agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês dois, né? Com o Felipe e com você, duas figuras que pontuam aqui na vida de nosso Estado, cada qual na sua profissão, mas que são altamente reconhecidos. E o Felipe, pelo fato de sermos colegas de profissão, economistas, e nós já temos nos encontrado ao longo do nosso percurso aqui no Piauí, ora andando pela via política, né? Ora andando pela via administrativa, e quis o destino que sempre eu e o Felipe fomos nos encontrando, né? Quer no governo do Estado, lá no Distrito Verde, onde foi secretário de Finanças antes e depois de Planejamento, mas eu na época já fui presidente da Assembleia, né? Aí era ligado da base de apoio do governo Dirceu, e já tínhamos essa afinidade, e depois nos encontramos aí em vários setores da administração pública do Estado do Piauí, e você é uma referência aqui no Estado, né? Aliás, puxa, tem de quem herdar, né? Do seu avô e do seu pai, que foi um grande deputado federal aqui no Piauí. Eu era menino, mas me lembro dele, aliás, se lembra muito do seu pai. De modo que, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de estar com vocês. E segundo dizer da importância de discutir essas coisas. Eu acho, né, só para colocar aqui, que tem vários motivos de nós termos esses dados, e você fez a comparação aí. Claro que comparou com São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, mas nós temos, se você comparasse com o Nordeste, nós também estamos em posição relativa não muito confortável, pelo contrário, né? Então, evidentemente, nós temos que fazer uma autoanálise disso. Nós também temos culpa disso, não é só culpa do destino, não, né? E uma das coisas que eu acho, meu caro Ezequias, é exatamente que o Piauí perde muito tempo com política. O Felipe, agora, eu acho que ele ia fazendo referência a isso aqui, porque às vezes a gente é chamado para um programa desse aqui, como o seu, né, e raramente acontece como o que vai acontecer hoje aqui, que nós vamos discutir temas de interesse do Estado, onde a política também é de interesse do Estado. Mas não naquela política, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, quem vai coligar com quem, que é o que aqui no Piauí, lamentavelmente, prevalece na agenda do Estado quase o ano todo. Acabam a eleição, por exemplo, estadual para o governo, entram aí você começa a discutir quem vai ser o prefeito, acaba de quem é o prefeito, quem vai ser o governador. E eu estou dizendo isso aqui já não querendo desviar para a política, não, é porque eu acho que isso é um entrave. Nós devíamos, por exemplo, todas aquelas pessoas que têm responsabilidade aqui, aqueles detentores de mandato eletivo, nós devíamos aproveitar os anos. O Piauí o Brasil já tem eleição demais, ano sim e ano não, né? Então, a eleição, até pela legislação eleitoral, prende muito a administração pública. Então, nós devemos aproveitar mais. Mas nós estamos, por exemplo, este ano, nós repassamos o ano todo como se a eleição próxima, do próximo ano, em outubro, fosse agora, em outubro agora, né, em novembro agora. De modo que isso também faz parte desta realidade que eu acho que precisa mudar. Mas vai mudar, eu tenho esperança de que nós temos potencial, sim, e você verifica, embora tenha essa desvantagem que você falou, que o Cerrado cresceu muito, você deu os dados aí da produção. Se você falasse aqui em 20, 30 anos atrás, não tinha nada naquela região. Aquela região não valia nada. Aquelas terras ninguém queria para nada. Só né? piqui. Eu me lembro até de um presidente, Felipe, de uma cooperativa, acho que você deve até ter estado com ele, que eu era governador, e você me deu a honra de colaborar com o meu governo também.
e veio aqui um presidente de uma cooperativa chamada Carol, Cooperativa Agrícola da região de Orlândia. Era um grande produtor, né, de soja, de cana, de álcool naquela região de São Paulo, e ele estava querendo comprar terra aqui no sul do Piauí, ou sul do Maranhão, e aí eu facilitei as coisas para ele conhecer a região, que era de mais difícil acesso ainda, e depois ele me convidou para ir a São Paulo e me colocou num helicóptero sobre a região de Orlândia, aí, da fazenda dele e tudo, e ele, sobre a cooperativa, terra da cooperativa. Ele me disse: governador, olha aí para baixo. Aí eu olhei, tudo plantado. Era soja, era cana, só tinha mesmo a parte de reserva florestal, que não era plantada. Aí ele disse: você está vendo aí? Eu disse: olha, daqui a 30 anos o sul do Piauí vai ser desse jeito, porque há 30 anos atrás isso aqui era igual ao que você vê no Piauí hoje. E realmente a coisa, hoje às vezes quando eu passo de avião por lá, eu me lembro desse presidente dessa cooperativa. Então, de certa maneira, se nós organizarmos as coisas, nós tirarmos o máximo proveito possível de nossas potencialidades, nós temos sim condições de melhorar. Então, Felipe, eu gostaria também que você dissesse que pontos você gostaria de ressaltar no início aqui desse nosso debate, essa nossa discussão aqui sobre o Piauí. Perfeito. Eu me formei em economia em 1971, na época do Freitas Neto, época que não tinha faculdade aqui em Teresina, que veio em 71 com a universidade. E aí eu sempre falo que é um ano em que o Piauí começou uma nova fase, com a Universidade Federal do Piauí, e em 1970 com a usina hidrelétrica de Boa Esperança. Então, a partir daí nós passamos a viver uma nova fase. E a questão hoje é assim: eu participei sempre dos governos do Estado, desde o primeiro governo do Alberto Silva, secretário depois no governo Disseu, deputado federal, e aí, vamos dizer assim, colaborador com o Freitas no governo, e como deputado federal vamos dizer assim, um assessor especial do governador, quando nós tivemos um bom desempenho. Aí, mais tarde eu posso falar nesse aspecto do Freitas como governador naquele momento. Então, a minha experiência também na universidade, de elaborador de projetos, fiz projetos, inclusive o projeto de ampliação da GECOSA. Eu trabalhei com o nosso querido Ezequias e o Chico Costa. Né? Então, essa experiência de economista e um pouco uma tinturazinha na política, porque eu acho que todo técnico tem que ter uma compreensão do problema político. E todo político tem que ter uma responsabilidade técnica, o que nem sempre acontece. Bem, o número de perguntas que eu tenho para fazer para vocês é muito maior do que o tempo que nós vamos dispor para conversar. Eu tinha imaginado uma coisa, mas à medida que a conversa vai evoluindo, a gente vai também evoluindo o pensamento. E eu gostaria de começar com o Freitas, perguntando para você uma pergunta básica que todos nós fazemos: por que o Piauí é pobre? Se é que você acha que o Piauí é pobre, eu imagino que sim. Pelos dados, né, socioeconômicos, nós somos considerados um estado carente, né? Claro. Carente de quê? Carente de educação, carente de emprego, carente de produção. Isso, evidentemente, infelizmente, nós temos que reconhecer. Os dados estão aí. Você acabou de projetar muitos deles. Será pobre a vida toda? Será o de não. Isso é outro assunto. Mas eu creio, não sei, o Felipe é uma pessoa que, além de economista, né, como ele diz, técnico com a visão política, ele é também uma pessoa que se dedicou a estudar a história econômica do Estado. Ele tem, que eu reputo, das que eu conheço, sem demérito nenhuma, mas a melhor obra que estuda a história da economia do Piauí, a dele, que ele vai lançar agora a segunda edição. A primeira já tem alguns anos. Mas o que ele aborda exatamente a nossa história ligada à economia que está dentro da sua pergunta. Então, lá ele mostra, quer dizer, diversas questões que levam a isso. Que não é só o Piauí, o Nordeste também ficou para trás. Também, sim, tinha seca,
Na época nós não tínhamos o que temos hoje para enfrentar a seca, não é? Os instrumentos que temos hoje para poder não combater a seca, mas conviver com a seca, não é, que infelizmente machucou muito a nossa região, mas não é só isso não. A política econômica era muito mais concentrada do ponto de vista de beneficiar a indústria. Por que São Paulo é isso? Claro, o povo paulista é trabalhador, é uma região de clima bom, tudo muito certo, mas também a indústria foi uma decisão política, né, de se concentrar a indústria lá. E uma das coisas que eu fiz, meu caro Zequias, durante o Senado, a maior parte de intervenções que eu tive no Senado do ponto de vista de discursos ou de debates na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu participei dela, os 8 anos que eu passei lá, ou de abordagens que eu fazia, era exatamente que o Brasil sendo tremendamente desigual, não é? Inclusive regionalmente, com as consequências socioeconômicas, não é? Tendo um aparato nessa Constituição de 88, tem um aparato que trata de política de desenvolvimento regional, de combate aos desníveis regionais, tem lá vários artigos que tratam disso. Eu abordei isso várias vezes, citando os artigos, mas nós nunca tivemos uma política de desenvolvimento regional. Sempre foi remendo. Até o próprio Ministério ele muda de nome de governo para governo. Uma hora de desenvolvimento regional, outra hora de integração nacional, outra hora muda. Todo o governo ele muda de nome. E terminou sendo, às vezes, o Felipe diz que tem determinados órgãos aí que hoje são meramente pendurador de emenda parlamentar. É você botar a emenda parlamentar para depois transferir. Quer dizer, um ministério desse de desenvolvimento regional, um ministério desse de integração nacional, estou dizendo os nomes que ele já teve, ele é para estudar o quê? Ele é para estudar exatamente como é que você vai fazer para combater aquilo. O que você vai fazer? Você deu um toquezinho na nossa conversa, vincular incentivos fiscais. Por que se combate a guerra fiscal? A guerra fiscal existe porque não tem política de desenvolvimento regional. Federal, nacional, que devia ter uma federal, uma nacional. Eu vou colocar uma indústria no Piauí, eu tenho determinadas vantagens relativas que não tenho em São Paulo. Isso devia ser uma política federal. Não o Estado está abrindo mão de imposto aqui, que o governador às vezes é obrigado a fazer, para tentar trazer um investimento para cá, mesmo que ele não receba um imposto, pelo menos recebe os empregos, né, a oportunidade de trabalho que ele vai dar. Então, essa causa da nossa pobreza relativa, ela, a meu ver, tem diversas conotações. Ela tem, inclusive, falta assim, de uma vontade de. Nós temos exemplos em países que tinham regiões pobres e que eles resolveram reduzir aquela desigualdade e que reduziram ao longo de um determinado período. E nós aqui, o Nordeste melhorou? Sim, melhorou, porque também não era possível, melhorou. Mas se você for medir, for fazer essa medida aí, a gente continua sempre muito distante das regiões mais ricas do país. E nós estamos colocados dentro dessa região. Perfeito. É uma visão muito boa, muito interessante. Nós vamos continuar nesse mesmo tema com o Felipe, mas vamos aproveitar esse momento, fazer um pequeno break e continuamos com o Felipe discutindo ainda esse tema de razões que nós temos para ainda vivermos um momento de desenvolvimento um pouco aquém da média, um pouco não, bastante aquém da média brasileira. Então vamos fazer esse pequeno intervalo e retornaremos em seguida.